Minha esposa me culpa pela morte do pai e do irmão dela, e eu já não sei mais. O que fazer? Meu nome é Rob. Tenho 42 anos, e até pouco tempo atrás, achava que entendia o que era o amor. A dor e o peso de carregar algo invisível nas costas. Mas honestamente, hoje eu só me arrasto. E, mesmo assim, nem sei mais se por culpa ou apenas por inércia. Susan, minha esposa, tem 40 anos. Nós nos conhecemos ainda na faculdade, no segundo semestre de letras, numa dessas aulas intermináveis de teoria literária que só parecem fazer sentido com café, demais e sono de menos. Ela se sentava 2 fileiras à minha frente, com aquele cabelo castanho, preso de um jeito displicente e os olhos sempre atentos, como se tudo ao redor pudesse se transformar em história. Um olhar entre o cansaço e o fascínio. Um olhar que, por alguma razão, nunca mais saiu da minha memória. Eu era o cara que sentava no fundo da sala, mais interessado em escrever do que em ouvir. Escrevia em cadernos amassados, histórias que nunca terminavam, pedaços de mim mesmo que eu deixava escapar pela caneta. Foi num desses dias em que o tédio da aula venceu minha vontade de fingir. Atenção, que Susan virou para trás, me olhou por cima do ombro e perguntou: "Você sempre escreve, ou só quando quer fugir daqui?" Acho que foi ali que tudo começou. O que veio depois foi uma vida inteira. Nos tornamos inseparáveis. Trabalhamos juntos por um tempo. Moramos em um apartamento minúsculo que chovia por dentro e onde o aquecedor só funcionava aos domingos. Ríamos disso. Comíamos macarrão instantâneo e sonhávamos com viagens que nunca fizemos. Foram anos bons, com seus tropeços, claro, mas bons. Casamos depois de 6 anos juntos, sem festa, sem igreja. Só nós dois, numa praia vazia com vento demais e uma certeza estranha de que, mesmo que o mundo desabasse, a gente ainda se teria. Mas ninguém prepara a gente para quando o mundo realmente desaba. Para quando aquilo que parecia amor vira julgamento. Para quando a pessoa que te conhecia com um olhar passa a olhar como quem vê um estranho, ou pior, um inimigo. Hoje, Susan mal fala comigo. E quando fala, há ódio na voz. Ela me culpa pela morte do pai, pela morte do irmão. E talvez o pior de tudo seja que eu não consigo mais negar completamente. Mas vou explicar como chegamos até aqui. É isso que torna tudo ainda mais insuportável. Eu amava o pai de Susan, e o irmão dela era como um irmão para mim também. Durante anos, não existia almoço de domingo em que eu não estivesse lá, sentado ao lado do senhor, Harold, escutando aquelas histórias que ele repetia como se fossem novas. Ele ria com gosto até das próprias piadas. E mesmo quando a saúde começou a falhar, quando a voz ficou mais fraca e os olhos começaram a perder aquele brilho irônico, ele nunca deixou de me tratar como parte da família. Você é o filho que eu não tive? Rob, ele me disse uma vez, sentado na varanda com um copo de chá na mão. Quer dizer, além do idiota do Ben. Ele ria, claro, mas no fundo era verdade. Ele e o Ben, o irmão mais novo de Susan, sempre foram diferentes demais. Onde Harold era paciência, Ben era impulsividade. Onde o pai era silêncio e olhar, Ben era barulho e gestos largos. Ainda assim, ele o amava profundamente. E eu também. Ben era 3 anos mais novo que eu, mas parecia mais velho às vezes. Talvez porque tivesse vivido rápido demais. Talvez porque carregasse dores que não contava para ninguém. Desde o começo, criamos um laço forte. Saíamos juntos com frequência, jogos, trilhas, até algumas viagens curtas, só, nós dois. Era o tipo de amizade que se constrói devagar, com respeito e piadas internas que só fazem sentido para quem viveu o mesmo tempo. Susan adorava ver a gente juntos. Ela dizia que quando eu ria com Ben, parecia mais leve, mais eu mesmo. E talvez fosse verdade. Com Ben, eu não precisava fingir nada. Ele me conhecia como poucos, conhecia meus silêncios, minhas manias, minhas inseguranças. Nunca me julgou. Nunca me acusou de nada. Não até aquele dia. Faz 3 anos. 3 anos exatos desde aquele dia, e ainda assim, ele nunca me deixou. Volta em pedaços, em cheiros, em estalos de freio no asfalto molhado, em sonhos confusos que terminam sempre no mesmo som.
o da lata retorcida, da chuva batendo no vidro quebrado, do silêncio que se segue à tragédia. Estávamos indo para uma cidade vizinha, uma daquelas viagens curtas que a família de Susan adorava fazer. Era aniversário da irmã mais velha dela, e Harold insistira em ir de carro comigo, mesmo com o tempo fechado. Disse que se sentia mais seguro comigo ao volante. Ainda escuto ele, dizendo isso, como se fosse uma piada cruel contada pelo próprio destino. O céu estava nublado desde cedo, o tipo de cinza que parece mais pesado do que apenas nuvens. A Tchurchia. Estrada estava molhada, mas eu dirigia devagar. Sempre fui cuidadoso, especialmente quando Susan estava comigo. Naquele dia, ela tinha ficado em casa. Estava com febre, nada grave, só um resfriado. Mas me pediu para ir no lugar dela, para levar o pai e o irmão. Eu fui, claro que eu fui. Era o mínimo. Ben estava no banco de trás, com os fones de ouvido e o pé apoiado no encosto. Ria de alguma besteira no celular. Harold, ao meu lado, falava de política ou literatura. Com ele, essas duas coisas se misturavam o tempo todo. Eu respondia com monossílabos, concentrado na pista, no limpador, que mal dava conta da água. E então tudo aconteceu de uma vez. Um clarão, uma buzina longa e desesperada, um caminhão cruzando o nosso caminho. Eu lembro da cor laranja na lateral dele. Lembro da sensação de perda, de controle, do volante girando sozinho, do grito de Harold cortando tudo. Fomos atingidos lateralmente com força, como se alguém tivesse jogado nosso carro com raiva contra o mundo. Rodamos na pista, atravessamos o acostamento e caímos em uma vala cheia de lama cercada por árvores. Depois disso, quase nada. Fragmentos, o cheiro de sangue e gasolina, a dor surda em cada osso, o barulho das sirenes se aproximando, a voz de alguém gritando por socorro, talvez fosse a minha, e o silêncio. Um silêncio ensurdecedor, úmido, sujo. Harold morreu na hora. Não houve tempo. Não houve despedida. Ben ainda estava vivo quando os bombeiros chegaram. Lembro de ouvir um dos paramédicos, dizendo pulso fraco, mas está aqui. Ele foi levado em estado grave, inconsciente. Ficou 2 dias na UTI, respirando por aparelhos. E então, parou. Eu fui o único a sobreviver. Ainda não sei por quê. Os médicos disseram que eu tive sorte. Disseram que o lado em que eu estava foi o menos atingido, que o impacto me lançou contra o airbag de um jeito que salvou minha vida. Mas eles não sabem que tem coisa pior que morrer. Eu passei semanas no hospital. Fraturas nas costelas, uma concussão, ferimentos no rosto. Fisicamente eu me recuperei. Por fora pareço inteiro, mas tem uma parte de mim que nunca saiu daquela estrada. Uma parte que ficou presa entre os gritos e a chuva e o vidro estilhaçado. Susan estava lá quando acordei. Os olhos inchados, as mãos trêmulas, me abraçou, chorou no meu peito. E por um breve momento, achei que passaríamos por aquilo juntos. Que nossa dor, sendo a mesma, nos uniria ainda mais. Depois que saí do hospital, a vida continuou, mas, para mim, a normalidade era um conceito quebrado, uma palavra sem sentido. Enquanto eu tentava juntar os pedaços do corpo e da mente, veio o laudo do acidente. O documento oficial que confirmava o que eu já sabia no fundo do coração. O motorista do caminhão estava errado. Ele invadiu a nossa pista, não freou, não tentou evitar o impacto. Ele foi condenado por homicídio culposo. Mas isso, para Susan, nunca foi suficiente. O homem nem chegou a pisar na cadeia. Pagou uma miséria indenização, valor que mal cobria os custos do funeral, muito menos o preço da perda. Depois disso, a vida dele seguiu. A dele e a da família dele. Mas a nossa? A nossa parou no instante do choque. Foi quando as perguntas começaram. No começo eram perguntas normais. Tentando entender o que aconteceu, procurando respostas, eu até achava que eram saudáveis, necessárias para tentar cicatrizar a dor. Mas não demorou para que as perguntas virassem julgamentos. Por que você estava dirigindo tão devagar? Será que você estava atento? Você olhou para o celular? Talvez tivesse distraído. Se você tivesse freado antes, talvez nada disso teria acontecido. Cada frase caía como uma lâmina no peito. Cada olhar carregado de dúvida. Susan, que um dia me olhou como se eu fosse a própria extensão dela, começou a olhar com desconfiança. Aquela mulher que me segurava no hospital,
Me dizia que ia ficar tudo bem, agora me acusava em silêncio, em pequenas frases cortantes, em perguntas que não eram feitas para entender, mas para condenar. Eu tentava responder, explicava que não me distrai, que fiz tudo o que podia, que o caminhão simplesmente invadiu a pista. Mas nada parecia suficiente. Não para ela. Porque, no fundo, o que doía mesmo não era a verdade. Era a culpa que ninguém queria carregar. Era a necessidade de encontrar alguém para culpar, de agarrar essa dor em forma de rancor para não se afogar nela. Susan começou a evitar minha presença. Evitava falar, evitava olhar nos meus olhos. Quando falava, a voz dela tremia, carregada de mágoa e raiva que eu não conseguia alcançar. Os filhos dela, o pai e o irmão, não voltariam. E eu era o único que podia, de alguma forma, ter evitado aquilo. Ela precisava de um culpado. E eu me tornei esse culpado. Tentava conversar, acalmar, explicar que também sofria, que também perdia a família dela. Minha família, de certa forma, mas ela não ouvia. E quando não se ouve, quando a dor é mais forte que o amor, tudo se destrói. Meses se passaram desde o acidente, mas o tempo não curou nada. Só transformou o silêncio pesado em palavras afiadas, em acusações que me perfuravam sem piedade. As perguntas que antes eram tortuosas, agora se tornaram certezas gritantes. Susan não me perguntava mais o que aconteceu. Ela me dizia com um olhar que queimava: eu acabei com a sua família? Foi assim que tudo mudou. As conversas que antes eu tentava salvar, agora terminavam em gritos ou portas batendo. Ela me olhava com uma mistura de ódio e tristeza, como se eu fosse o responsável por cada lágrima que derramava, por cada pedaço da vida que desmoronava. Para ela, eu não era mais o homem que amava, o companheiro, o amigo. Eu era o monstro que destruiu o pai e o irmão dela. Você me roubou eles, Rob. Você os matou, ela disse uma vez, com a voz quebrada e os olhos cheios de lágrimas. Se você não tivesse aceitado levar eles naquele dia, nada disso teria acontecido. Eu tentava explicar que não foi minha escolha, que foi um acidente, que não houve maldade. Mas nenhuma palavra parecia atravessar aquela muralha de dor e culpa que a consumia. Cada conversa se transformava em um julgamento. Cada silêncio dela era um castigo. Eu me sentia abandonado em meio à nossa própria casa, sentado sozinho na sala, escutando o eco dos gritos que já não me atingiam, porque no fundo eu já tinha desistido de lutar. Não sabia mais o que fazer, como pedir perdão por algo que eu nem sabia se poderia controlar. E a culpa, essa companheira implacável, tomou conta de mim. Eu não era só o marido. Eu era o responsável por um vazio que nada poderia preencher. Susan me culpava pelo passado, pelo presente, pelo futuro que nós dois nunca teríamos. E eu, perdido entre o amor e a dor, não sabia como sobreviver a isso. Eu não podia continuar assim, sentindo o peso daquela culpa que não era minha, sendo acusado, como se eu tivesse desejado tudo aquilo. Eu precisava tentar alguma coisa, precisava de uma chance, nem que fosse uma última, para salvar o que ainda restava da gente. Foi por isso que sugeri a terapia de casal. Achei que talvez, com a ajuda de alguém imparcial, poderíamos encontrar um caminho de volta. Ou pelo menos um espaço onde a dor pudesse ser dividida, não jogada inteira sobre mim. Susan aceitou ir nas primeiras sessões. Eu senti uma faísca de esperança. Talvez ela ainda quisesse tentar. Talvez ainda me houvesse um pouco de amor no meio daquele mar de rancor. Mas não durou. Na terceira sessão, percebi que o terapeuta começava a enxergar o que eu sempre soube. Eu não era o vilão daquela história. Ele apontava que a culpa era do acidente, da fatalidade, não de escolhas erradas ou negligência minha. Tentava mostrar que a dor de Susan era legítima, mas que ela precisava também enxergar que a vida não é feita de certezas e que culpar a mim não traria o pai nem o irmão dela de volta. Foi quando Susan parou de ir. Ela disse que não concordava com o que o terapeuta falava, que eu estava tentando me isentar de tudo, que eu não entendia a profundidade do que ela sentia. Eu me senti esmagado. Porque a terapia não era para me defender, era para salvar a gente. E no momento em que ela se recusou a continuar, entendi que o abismo entre nós só aumentava. Voltei às sessões sozinho, tentando entender como manter a cabeça erguida quando tudo ao redor desmoronava.
Mas mesmo assim, no fundo, eu sabia que nada seria como antes. Não enquanto Susan me visse como o homem que acabou com a família dela. Curiosamente, e talvez até de um jeito que eu nunca esperei, a família de Susan não me culpa. Muito pelo contrário. Enquanto Susan se afogava no mar de acusações, seus familiares mais próximos, a mãe dela, a irmã, mais velha, até alguns tios, sempre mantiveram comigo uma postura de solidariedade. Não de pena, mas de compreensão. Eles sabiam o que aconteceu. Sabiam que o acidente não foi minha culpa. Sabiam que eu também perdi, que eu também sofri. Sempre me receberam com um abraço apertado, um olhar que dizia: "Você não está sozinho." Sua mãe, por exemplo, foi um dos poucos que sempre me chamou pelo nome e tentou encontrar palavras que não cortassem. "Rob, eu sei que você amava o Harold como um filho." Ela me disse certa vez, enquanto limpava as lágrimas com um lenço já gasto. "E a dor da Susan não é sua para carregar, sozinho." A irmã mais velha, que também estava naquela viagem, ficou muito próxima de mim depois da tragédia. Era como se tentasse, através de mim, manter viva a memória do irmão que se foi. Sempre havia um café na mesa quando eu aparecia, uma palavra amiga, um convite para sair, para não me isolar. Eles nunca me culparam, nunca levantaram a voz, nunca jogaram o peso da culpa nos meus ombros. E isso me fez sentir ainda mais só dentro do nosso próprio casamento. Porque, se a família inteira pode me entender, como é que Susan não consegue? Como pode uma pessoa que você ama tanto, que prometeu estar ao seu lado, transformar a dor em um tribunal e você em réu? Essa solidão, essa contradição, é talvez a coisa mais cruel que já experimentei. Às vezes, acordo no meio da noite e fico olhando para o teto, tentando entender onde foi que tudo se perdeu. Fico escutando a respiração distante de Susan, no outro lado da cama, como se cada suspiro dela fosse uma lembrança do que já fomos e do que nunca mais seremos. Já tentei de tudo. Calei, chorei, esperei. Tentei compreender o que se passa dentro dela. Tentei ser paciente, tentei não reagir às acusações. Fiz terapia, tentei manter a casa, o trabalho, a sanidade. Mas a verdade é que eu não sei mais o que fazer. Vivo dentro de um silêncio que me destrói aos poucos. Cada olhar de Susan é um lembrete de que o amor não é indestrutível, que até o sentimento mais puro pode apodrecer quando alimentado por mágoa e culpa. E às vezes, começo a acreditar que talvez ela precise me odiar para continuar viva e que, de alguma forma cruel, o meu sofrimento é o que mantém o dela sob controle. Mas eu não sei até quando consigo carregar isso. Não sei quanto tempo ainda posso suportar ser o inimigo dentro da minha própria casa, ser o homem que ela culpa toda vez que a dor aperta, ser o sobrevivente que todos consolam, mas que ninguém entende. Eu me sinto cansado. Um cansaço que não é do corpo, mas da alma, esse tipo de exaustão que faz o mundo parecer um lugar pequeno demais para se respirar. Talvez eu nunca consiga provar nada. Talvez nada que eu diga possa mudar o que Susan sente. Mas às vezes, em silêncio, peço a Deus para me dar forças, ou se não der, que me leve de uma vez. Porque viver assim, entre o amor que morreu e a culpa que ficou, não é viver. É só esperar o tempo passar, como quem cumpre uma pena por um crime que não cometeu. E eu não sei mais quanto tempo consigo suportar essa sentença. Depois de meses, talvez anos, de humilhação, de ser acusado sem descanso, de ouvir em silêncio as palavras que me destruíam aos poucos, finalmente tomei uma decisão. Uma decisão que doeu mais do que qualquer outra coisa nessa história toda. Decidi escutar os conselhos que recebi daqui. Decidi pedir o divórcio. Não foi algo que fiz de impulso. Foi uma escolha feita no fundo do poço, quando percebi que continuar naquela relação estava me matando aos poucos. Que o amor que eu sentia havia se transformado numa prisão e que, por mais que eu tentasse, não havia caminho de volta. Liguei para Susan numa manhã qualquer. A voz dela estava fria, cansada. Eu sabia que ela esperava por esse momento tanto quanto eu, mas nenhum de nós tinha coragem para ser o primeiro a dizer. Quando falei, as palavras saíram com dificuldade, como se cada sílaba carregasse o peso de tudo o que perdemos. Susan, eu não aguento mais. Não posso viver sendo o culpado pela morte do seu pai e do seu irmão. Eu te amo.
Mas não posso continuar nessa dor constante. Houve um silêncio do outro lado da linha que parecia eterno. Ela chorou, disse que me odiava, que eu destruí tudo. Eu não argumentei. Não tinha mais forças para brigar, para tentar provar o que era verdade. Pedi o divórcio porque entendi que, às vezes, o amor não é suficiente quando a culpa toma conta, porque mereço viver em paz, longe da sombra constante da acusação que me corrói. Depois que falei que queria o divórcio, a casa que antes parecia cheia de silêncio se transformou num campo de batalha. Susan não segurou mais nada. A raiva, a dor, o desespero vieram à tona, como uma tempestade furiosa, sem avisos. Ela me encarou com olhos que eu mal reconhecia, olhos que carregavam uma mistura devastadora de tristeza, rancor e abandono. Você vai me abandonar no pior momento da minha vida? A voz dela saiu trêmula, quase um grito, sufocado, cheio de emoção crua. Depois de tudo que passamos, depois que eu perdi meu pai e meu irmão, você vai simplesmente sair da minha vida? Me largar sozinha para carregar essa dor? Eu senti a intensidade daquela pergunta atravessando meu peito como um punhal. Cada palavra dela parecia rasgar o ar, deixando um silêncio pesado depois, como se o mundo tivesse parado só para ouvir essa acusação. Não é abandono, Susan. Tentei me explicar, mas minha voz saiu baixa, frágil, como se as palavras tivessem medo de chegar até ela. Eu também estou quebrado, também estou me afogando nessa dor. Só que eu não aguento mais ser acusado, ser visto como o culpado de tudo, como se minha sobrevivência fosse uma traição. Ela deu um passo na minha direção, o rosto marcado pelo cansaço e pelo sofrimento. Você sabe como é perder a sua família, Rob? Sabe o que é viver com essa dor insuportável todos os dias? Eu te dei tudo, tudo. Eu te amei de verdade. E você? Você me paga assim? Fugindo? As lágrimas começaram a escorrer, misturando raiva e tristeza num choro que parecia não ter fim. Você é egoísta! Egoísta por pensar em você primeiro quando eu estou desmoronando. Aquela cena, aquela explosão, estava cheia de tudo que ficou preso durante meses. Meses em que ninguém falava. Meses de mágoa acumulada e silêncio sufocante. Eu sentia o peso de cada palavra, de cada lágrima dela, mas também sentia meu próprio corpo se partindo em pedaços. Eu não quero te abandonar, Susan. Minha voz quebrou de vez. Eu só quero salvar o que sobrou de mim. Se eu ficar, vou morrer por dentro. Eu já não aguento viver assim, sendo o monstro da sua história. Ela recuou, como se tivesse levado um golpe invisível. E o rosto dela ficou pálido, uma mistura de choque e dor profunda. O amor que um dia nos uniu parecia agora uma ponte que desabava sob nossos pés. O silêncio que caiu depois foi diferente de todos os outros. Era um silêncio que dizia tudo o que não podíamos mais suportar dizer em voz alta. Eu olhei para Susan e vi não a mulher que eu amava, mas uma estranha ferida pela vida, marcada por uma dor que talvez nunca pudesse ser curada. E percebi que, por mais que quisesse, não havia mais como consertar o que o tempo e a tragédia destruíram entre nós. Nos dias que se seguiram àquela discussão, a notícia se espalhou rápido entre a família de Susan e, como era de se esperar, todos tentaram intervir. A mãe dela me ligou no dia seguinte, a voz carregada de preocupação, mas ainda gentil, como sempre fora comigo. Rob, meu filho, não faça isso. Vocês passaram por tanta coisa juntos, talvez só precisem de mais tempo. Eu ouvi, em silêncio. Ela falava com carinho, com esperança, mas eu sabia que o que ela queria era impossível. O tempo não cura o que se recusa a cicatrizar. Depois veio a irmã mais velha, Emily. Chegou em casa de surpresa, com um semblante sério, tentando esconder a tristeza. Você vai mesmo desistir dela? Eu sei que a Susan está difícil, mas você sabe que ela ainda te ama. Só está perdida. Eu quis acreditar nisso. Quis acreditar que ainda havia algo a ser salvo. Mas eu também sabia que amor não sobrevive só de lembranças. Precisa de reciprocidade, de confiança, e a dela havia morrido junto com o pai e o irmão naquela estrada. Emily, eu tentei, respondi, olhando para o chão, tentando conter a emoção. Tentei de todas as formas, mas não dá mais.
Não posso continuar vivendo como se tivesse cometido um crime. Eu perdi tudo também, mas parece que ninguém vê isso. Ela ficou em silêncio por um instante, depois apenas assentiu com um olhar compreensivo. Talvez você esteja certo, mas é triste ver vocês chegarem até aqui. Os parentes tentaram conversar comigo, uns pedindo que repensasse, outros pedindo que esperasse mais um pouco. Nenhum deles me culpava. E talvez isso fosse o que mais doía, perceber que todos viam que eu estava sofrendo, menos ela. E Susan? Susan parecia cada vez mais distante, fria, trancada em um mundo que eu não podia mais alcançar. Havia dias em que ela me ignorava completamente. Outros, em que lançava olhares, carregados de ressentimento, como se minha simples presença fosse uma afronta. Foi ali que eu entendi. Não havia mais volta. A esperança tinha se tornado um fardo, e continuar insistindo seria apenas prolongar o sofrimento. De nós dois. Assinei os papéis do divórcio com as mãos trêmulas, mas o coração firme. Por mais que doesse, por mais que parecesse o fim de tudo, eu sabia que era a única saída, porque há um ponto em que o amor deixa de curar e começa a adoecer. E eu já estava doente demais dessa vida de culpa e silêncio. Quando entreguei os documentos a ela, Susan não disse nada. Apenas pegou o envelope, o olhou por alguns segundos e virou o rosto. Nenhuma lágrima, nenhuma súplica. Apenas o vazio. E foi nesse vazio que entendi, definitivamente, que nosso fim já tinha acontecido há muito tempo. O divórcio era só o último ato de uma história que morreu naquela estrada, sob chuva, 3 anos atrás. Chego ao fim desse capítulo da minha vida com uma mistura de alívio e tristeza. Agradeço de coração a todos que me ouviram, que me deram conselhos, que me ofereceram palavras de conforto, quando eu mais precisei. Vocês foram a luz que iluminou alguns dos meus dias mais sombrios, o apoio que me ajudou a não sucumbir diante de tanta dor e injustiça. Ainda carrego cicatrizes, algumas visíveis, outras profundas dentro do peito. A culpa que Susan colocou sobre mim talvez nunca desapareça completamente, mas aprendi que não posso viver prisioneiro dela para sempre. Tenho esperança, esperança de reconstruir minha vida, de reencontrar a paz que me foi roubada naquela estrada há 3 anos, de um dia poder olhar para trás e perceber que, apesar de tudo, sobrevivi, não como o monstro que me acusaram, mas como um homem que tentou, que amou e que, acima de tudo, merece ser feliz. Sei que não será fácil. Sei que o caminho ainda é longo e cheio de desafios, mas estou disposto a dar os passos, mesmo que lentos, rumo a um futuro onde a culpa não me prenda, onde o amor possa florescer de novo, talvez diferente, talvez mais cauteloso, mas verdadeiro. Muito obrigada por assistir até aqui. E se gostou desse relato, não se esqueça de seguir o Guardião do Reddit para histórias como essa todos os dias.